A floresta é repleta de entidades mágicas, tem duendes. Apivesta. Posso estar completamente ausente de inspeções numa colmeia? É assim, pode-se estar bastante tempo sem ir a uma colmeia. Pode-se estar mais tempo ainda sem abrir uma colmeia. Mas convém ter uma ideia, um controle, um olho no apiário, nas colmeias. Apesar de que nós na apicultura natural reforçamos a ideia de se ver por fora, pelas entradas, pelas janelas, quem sabe, quem aprende, a observação é meio caminho andado. A inspeção em si é feita muito menos vezes do que se faz quando é a outra apicultura, por isso a ausência completa não é aconselhado. Pode-se fazer, pode-se estar bastante tempo sem lá ir, mas como estão as coisas no ambiente, como está a flora e como está as coisas fora da colmeia, é muito perigoso, digamos assim, estar ausente completamente, porque o ambiente que as rodeia não é puro, não é saudável a 100%. Portanto, elas apanham muitas coisas, elas não conseguem fazer tudo sozinhas, portanto, é importante, pelo menos num princípio, ou enquanto não se consegue ter as condições de fora como deve ser, haver uma inspeção ou uma vista mais regular. Então, mas nesse caso é mais importante, se calhar, a observação exterior do que propriamente o que é chamada inspeção. Sim, não. A inspeção é evitar o máximo possível. O que é sempre muito mais importante Ao aprender. interior da colmeia. Sim, é muito mais importante aprender a observar pela entrada, aprender, por isso a gente dá tanto valor às colmeias que temos com janelas, porque por ali consegue-se ver como é que está a parte de dentro, consegue-se ter uma noção se realmente é necessário ir lá dentro, se não fazer alguma coisa. É muito mais importante aprender a observar por fora e a evitar ao máximo abrir, porque a partir do momento que a gente abre, o trabalho que elas tiveram até ali retrocede no mínimo uma semana para trás. Portanto, volta tudo para trás. E isso não é bom. Então, completamente ausente de inspeções, não. No entanto, o importante é sim as observações e não a inspeção em si. Pronto, a inspeção também é importante, nas alturas que se deve fazer, certo? A ausência completa, não no país que temos, no ambiente que temos, porque não temos as condições favoráveis. Se a gente tivesse abelhas dentro de uma floresta natural em que tem alimento, não tem produtos químicos, que elas conseguem ter uma vida saudável, se calhar podia-se estar muito mais tempo sem as ir observar. Assim, não podemos. Só por isso é que convém lá ir ver. É pelo ambiente que as rodeia e não por elas precisarem que a gente vá mexer dentro da colmeia. Uhum. É importante meter as colmeias perto de um rio ou lago para que tenham acesso à água, ou elas encontram água na natureza, em qualquer lado? É importante ter água perto de o apiário. Primeiro, porque os rios e os lagos e tudo o que existe para aí está tudo contaminado. Depois, se for muito longe, as abelhas vão ter muito trabalho a ir buscar água e a voltar, porque a maior parte dos voos que elas fazem durante o dia são para acartar água. Elas acartam mais água do que pólen ou do que néctar. Uhum. Então, convém ter uma fonte de água potável. Se a gente tiver só a fazer conta com rios, com rigueiras, com
uma coisa que haja para aí pode estar contaminado. Não é que elas não vão lá, porque vão, mas podem estar a levar coisas que a gente não quer para dentro da colmeia. Então, se tu tiveres a possibilidade de, por exemplo, pô-las ao pé de um sítio onde tenha um lago ou um rio, e depois que tenhas um terreno que seja bastante longe, se calhar dás prioridade ao sítio que tem água, ou não é um fator assim tão decisivo? É assim, é como eu estava a dizer, se souberes que aquele rio ou que aquele lago está no teu terreno, que não é contaminado, que não há perto terrenos a serem pulverizados, a terem plantações de monoculturas em que estão sempre a pôr produtos químicos e adubos e essas coisas, que vai tudo depois para os rios. Se conseguires fazer que essa água seja boa, essa é a melhor fonte para elas, ou deveria ser. Então aí convém pôr o apiário, se o resto do terreno tiver condições para pôr o apiário ali, o mais perto possível, ou seja, aí a 100 metros delas, 50 metros, é o ideal para elas irem pescar. Se for muito mais longe, como eu estava a dizer, elas vão ter muito mais trabalho a ir buscar, as viagens tornam-se mais cansativas, mais demoradas, e em vez de fazer 10 viagens, por exemplo, só vão fazer 5, certo? No caso de ficar mais longe, é sempre melhor então pensar em ter depósitos em que se possa ter água, ou um sítio que a água esteja em movimento, que se possa fazer um certo movimento na água, para a água não ser águas paradas, águas que se estragam, para elas beberem. Mas nesse caso aí, quando é a gente a pôr a água, convém pôr a água antes de pôr o apiário. Porque se a gente puser o apiário, puseres a colmeia e elas vão à procura de água a 100 ou 200 metros, ou 50, seja lá onde for, mesmo que ponhas água depois mais perto, elas não vão lá. Porque já fixaram um outro sítio, é para o outro sítio que elas vão sempre. Certo. A água é o fator mais importante, seja para as abelhas, seja para as pessoas, seja para a agricultura, seja para o que for, a água tem que estar sempre presente. E é completamente errado pensar que se calhar estás num sítio onde não tens água natural, de um rio, de uma nascente, e que metes lá uma barrica com água e pronto, e elas ficam bem, não ficam? Não, é assim, se lhes deres, é assim, para pôr-se uma barrica, para se pôr um depósito com água, convém pôr todo um mecanismo com uma torneira com água a cair, por exemplo, em gotas, para o chão, por exemplo. Se fizeres ali tipo imagina como se estivesse a fazer um rio artificial ou um lago artificial, tem pedras, em que corre água para ali, em que ao mesmo tempo vai criando aquele movimento da água, em que ele sai dali, sai a água dali e está sempre a entrar água nova, e elas têm onde pousar. Isso é bom, não faz diferença nenhuma, desde que não lhes falte e que elas consigam ter acesso. Aí não há problema. Dá muito mais trabalho ao apicultor. Né? Aí já podemos pensar na outra perspectiva de quando a gente faz apicultura natural e podemos não querer estar sempre a ter trabalho com elas, se isso é uma coisa viável ou não. Mas não havendo ou não tendes mais um terreno no outro lado, ou aquele é o melhor que encontraste, é o melhor sítio, não é por aí que se vai fazer mal. Convém é pôr sempre primeiro do que elas irem para lá, porque é para elas perceberem que é aquele sítio que depois vão ter que ir buscar água, senão elas não há naquele teu terreno, tens a 2 km dali e elas vão fazer os 2 km. Portanto, convém para isso pensar nas condições do apiário primeiro, colocar primeiro as coisas para depois. Mas não há água parada. Sim. Tem que ser água em movimento, porque se a gente pensar como ao rio, como uma nascente, a água está sempre em movimento para ter o oxigênio e para ter as coisas que precisa.